sexto ano, tudo bem com vocês? Professores que sempre nos acompanham, família se estiver aí junto, convido a vocês para uma aula muito diferente e especial que eu, professora Mara, estou aqui e professora Franciele preparamos para vocês. Isso mesmo. Tudo bem, sexto ano? Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula junto com vocês e a professora Mara. Mas, Fran, não estamos na quadra, não estamos no estúdio, estamos em um lugar rico em informações, imagens, muito diferente para essa aula de educação física. Onde estamos? Que lugar será que é esse, hein, professora Mara? Que com essas lugar? Fotos aqui. Qual é o tema da aula? Então, olha só, o tema da aula é uma viagem ao mundo do futebol. Vocês conseguem imaginar onde estamos? Eu acho que estamos no Museu do Futebol. Então é isso mesmo, estamos aqui no Museu do Futebol, no Pacaembu, para uma aula muito diferente e que foi preparada com muito carinho. Então hoje vamos conhecer um pouquinho mais, ver as particularidades desse esporte tão querido e conhecido por todo mundo. Isso mesmo, aí conhecido mundialmente e amado pela maioria, né, das pessoas. Maioria, isso mesmo. Nós temos habilidades a serem trabalhadas na sequência dessa aula. Você pode falar pra gente? Leio. Habilidade EF06, EF03. Experimentar e fruir esportes de marca e invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. EF06, EF04. Praticar um ou mais esportes de marca e invasão, oferecido pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. E EF06, EF05, planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca e invasão, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Aquela pergunta que a professora Mara sempre faz no começo da aula para que vocês respondam lá no final. Você já se imaginou fazendo uma viagem ao mundo do futebol? Eu nunca imaginei, professora Mara. Eu confesso que eu não me imaginava gravando uma aula, fazendo uma aula aqui para vocês, num espaço tão especial e diferente. Então aí nós temos a definição do que é um esporte de invasão e o nosso escolhido para a aula de hoje é o futebol. E falando nele, nós temos toda uma questão de uma história, né, que envolve o futebol. O futebol foi um esporte criado na Inglaterra e ele chegou ao Brasil em torno de 1894 com o Charles Miller, tá? Ele terminou os estudos ali na Europa e aí ele trouxe para o Brasil um livro de regras, algumas bolas e por conta disso ele é considerado o pai do futebol aqui no Brasil. Aqui atrás nós temos uma imagem do Charles Miller para vocês terem um conhecimento de quem ele é, né? Uma figura muito importante para esse esporte aqui no nosso país. Isso, por isso que esse ambiente ele foi escolhido para projetar essa questão da história, não é? É um ambiente rico em imagens e traz um acervo em que conta a história da chegada do esporte aqui, onde aconteceram algumas coisas, né? Mas ele se tornou o principal e o mais popular esporte. Mas até então, Fran, ele era praticado pela elite. Sim. Né? Então, não era um esporte para todos, era um esporte praticado pela elite, mas buscava-se nos chãos das fábricas, nas ruas, em todos os lugares, o espaço ali para brilhar e para jogarem o futebol. Isso mesmo, e apesar de antigamente, né, ele ser um esporte praticado pela elite, hoje em dia já não é mais assim, né? E nós conseguimos assim adaptar uma jogada ali de futebol em qualquer lugar. Totalmente diferente. Sim. Né, de quando ele veio para cá. O futebol ele era amador, ele era praticado só realmente nos clubes, então tem toda essa questão histórica pelas elites. E ele foi ganhando o seu espaço e nós conseguimos ver aqui sendo retratado essa chegada e as pessoas conseguindo se apropriar um pouco do esporte. Muito bacana conhecer um pouquinho dessa história, né? E a profissionalização, ela veio muito depois, não é? Mas ela deixou o futebol com uma característica diferente também.
Isso mesmo. E falando um pouquinho ali de 1930 a 1940, nós temos a ideia que o mundo lançou de que nós teríamos a mestiçagem cultural e racial. E ela era também presente na música, nas danças, na culinária e presente no nosso futebol. Muito bacana. Estou adorando conhecer um pouco dessa história aí, professora Mara. Aí já fica a dica para todo mundo que está aí, não é? Para que se tiver oportunidade de conhecer hoje, nesse momento de pandemia, nós temos, parece que o turismo virtual aqui, então vale muito a pena para que vocês vão em busca daquilo que nós estamos contando aqui hoje um pouquinho para vocês. Com certeza, mas falamos, né, da definição do esporte de invasão. E aí, com a definição, vocês também conseguem associar os outros esportes que estão dentro dessa categoria. O futebol, ele é considerado um esporte de invasão, mas temos muitos outros também, não é, Pro? Sim, e no 6º ano vocês viram também o handball e outros. Mas hoje é o dia do futebol. Isso mesmo. Então tem mais coisa. Com certeza. Muito mais. Muito mais. Vamos falar de tática daqui a pouco em uma sala muito especial, em que eu vou deixar uma lição de casa para que eles façam o que nós vamos ver lá, Fran. Tô curiosa. Vamos falar mais um pouquinho do que a gente vai ver aqui? Vamos. Tem regras? Temos. Então tem painéis brilhantes aí sobre as regras. Vamos ver daqui a pouquinho no outro ambiente. Será que tem um pouco mais aí de história? Tem mais história? Tem. O tempo inteiro nós vamos falando de histórias. Já, já. Fica aqui com a gente, hein? Será, professora Mara, que eles sabem, né, que o Brasil já sediou 2 Copas do Mundo, uma em 1950, onde ocorreu a construção do estádio do Maracanã só para isso, e depois em 2014. E nós somos o país com mais vitórias, mais títulos, sendo 5 no total. Então, 5 vitórias, né, 5 grandes conquistas e participou de todas, não é, Fran? É o único país que participou de todas as Copas sediadas até aqui. Isso mesmo. E essa sala, gente, essa sala conta a trajetória de todas as Copas, então a gente consegue visualizar imagens e temos também vídeos aqui que mostram um pouquinho da história e também o que acontecia no mundo nesses anos. Muito bacana, né? Então estamos na sala das Copas do Mundo. E vamos falar então um pouquinho dessas em que o Brasil ele teve a sua participação bem efetiva? Vamos. Então vamos lá, vamos começar em 1930, primeira Copa do Mundo masculina, Fran. Bacana, né? Depois, em 1950, o Brasil sediou a Copa do Mundo e infelizmente não conseguiu o título. Ah, então para. Mas em 1958 teve a sua primeira conquista e esses jogos foram sediados na Suécia. Isso, depois em 1962, o Brasil conquistou seu segundo título, onde a sede foi o Chile. Epa, segundo título, e aí em 1970 a gente vem com o terceiro título, que foi no México, Fran. E agora sim, um marco bem importante, em 1991 ocorreu a primeira Copa do Mundo feminina. Então, assim, realmente foi um grande marco aí. Até então, a Copa do Mundo era só masculina, veio a feminina e hoje a gente tem aí, né, grandes atletas e o pessoal torcendo muito também pela Copa e para as mulheres aí no futebol. Com certeza. Mas continuando, Fran, hora de falar do quarto título do Brasil, que foi em 1994, lá nos Estados Unidos. Bem bacana. E em 2002, o Brasil conseguiu o título de pentacampeão mundial aí das Copas do Mundo, onde nesse ano a sede foram em 2 países, Japão e Coreia do Sul. Opa, mas paramos por aí, né? Na verdade, eu não sei se eles vão associar que nós tivemos uma pausa durante alguns anos na Copa do Mundo, tá? Até ficou um vazio aqui, né? A gente estava Sim. de um determinado ano e pulamos para outro. O que será que aconteceu sexto ano? Tentem lembrar aí um pouquinho, relembrar das aulas de história.
O que aconteceu nesse período aí que nós não citamos Copa do Mundo? Nós tivemos a última Copa em 1938 e depois retornou apenas em 1950 com a sede aqui no Brasil. Mas por quê? O que será que definiu essa pausa aí de tantos anos, né? É um grande marco, né? Que a história, ela conta, ela retrata a questão da Segunda Guerra, Fran. A Segunda Guerra Mundial, né? Que teve início em 1939 e durou até 1945. Então, vale lembrar que é por isso que nesse período não tivemos Copa do Mundo. É importante que vocês vejam aí com os professores de vocês, dessa vez não só com de educação física. Olha, gente, dá para chamar para essa aula os professores de geografia, de história, de todos os componentes curriculares, porque essa aula está muito especial. E agora nós vamos convidar vocês a conhecerem um pouquinho desse espaço. Nós vamos visitar daqui e vocês vão conhecendo aí com a gente. Bora lá com a gente? Vamos lá, sexto ano. Então, continuamos viajando pelo mundo do futebol e estamos agora em uma sala que se chama Sala dos Números e Curiosidades. Aqui nós temos placas com as diversas jogadas, com as regras, com os esquemas táticos e é isso que nós vamos mostrar para eles agora, não é, Fran? Isso mesmo, sexto ano. Então vamos lá. Coloquei aí para vocês no slide sistemas técnicos táticos, como visualizar e solucionar desafios. Nós temos aqui, como mostra esse painel, esquematizados vários esquemas táticos. Mas olhem só que curioso o que temos aqui em cima. Às vezes o futebol se parece muito com um jogo de xadrez. Você duvida? Nos diferentes esquemas táticos, os jogadores tornam-se peças que devem se movimentar em direção distintas. Então é isso que ocorre durante o jogo. Os jogadores movimentam-se seguindo as orientações do técnico ou do instrutor e na escola do professor, ou se organizando de forma que dê certo o jogo, não é? Às vezes pode até não ser o melhor esquema tático para o decorrer do jogo, mas nós temos diversos aí, não é, Fran? Sim, são muitos, como vocês conseguem visualizar aqui nessa placa, né? Fica muito mais fácil visualizar os esquemas táticos através de um painel como esse, não é, Fran? Com certeza, Promara. Então, vocês vão ficando aqui com o nosso painel, tem todos os esquemas aqui e a gente vai continuar mostrando o que nós temos aqui no Museu do Futebol para vocês. Fran, não é só de sistema tático que se vive o futebol. Isso mesmo, estamos aqui em outro local da sala Números e Curiosidades para falar um pouco mais aí sobre o futebol para vocês, né? E não dá para falar de um jogo de futebol se nós não falarmos das regras que ele tem. Isso mesmo, as regras são muito importantes em qualquer esporte, na verdade, né, Pro? Isso, vamos lá, Fran? Vamos, então regra número 1, o campo do jogo. Então o campo. O campo, nós sabemos que ele tem uma forma retangular e como medidas ele varia de 120 a 90 metros, podendo ser no mínimo de 90 por 45, Fran. Muito legal. A regra número 2, a bola. Então a bola, ela é esférica, de couro ou material adequado. Hoje em dia nós temos o uso da tecnologia, então as bolas elas são hoje bem aprimoradas, não é? Tem um estudo totalmente levado para a questão de peso. Então as bolas de hoje são muito diferentes das bolas de antigamente. Como curiosidade, por exemplo, as primeiras bolas elas eram feitas com bexigas de animal, que especificadamente era do boi, e capotão. Essas bolas, elas tinham uma costura grossa e, Fran, causava lesão nos jogadores.
Complicado, hein? Complicado. Tanto é que muitos deles, se nós formos buscar imagens, aparecem usando umas toucas aí para proteção. E o legal, Promar, é que aqui nessa sala tem uma placa com várias bolas e as evoluções, né, que elas foram passando. Isso é muito então, nós bacana. Temos a evolução das bolas, conforme nós falamos, e também a questão de todo mundo pegar qualquer objeto para usar como chute. Sim, no pra final usar como bola, né? tudo vira bola, né, Tudo Promara? vira bola. Inclusive aqui nós temos um quadro que ele tem bem esse nome, Tudo é Bola. Desde uma tampinha, uma pedra, uma cabeça de boneca. Isso Tudo mesmo. é possível que vire bola. É muito interessante. Você sabia que eu acho que eu já até chutei coco na praia? É mesmo? É mesmo. Então, pessoal, temos que ter cuidado. Tudo é bola, mas alguns objetos não são apropriados para isso. Não, e a gente mesmo. também não pode deixar de falar de um dos instrumentos que nós usamos aí para o futebol, que é a chuteira. Isso, que faz parte ali da regra dos equipamentos dos jogadores, a regra número 4. E Isso. também tem um quadro aí com as mudanças que ocorreram aí nas chuteiras. Isso, então é um painel, né, que tem diversos tipos de chuteiras e hoje a gente vê, né, tem aluno que vai para a escola de chuteira, a gente só avisa que não é muito adequado usar em todos os ambientes, porque cada chuteira é para um determinado tipo de solo usado aí, né? Tem a de campo, tem a de quadra, então a gente precisa tomar um certo cuidado na hora do uso da chuteira. Isso. E falando das regras de equipamentos e jogadores, nós temos um painel bem bacana aí à nossa esquerda, Fran, que fala sobre as camisetas, os calções, as roupas usadas, os instrumentos adequados que são usados para o futebol. Então, o jogador ele necessita da caneleira, é um instrumento de proteção, a chuteira adequada, a camisa, que seria a composição do uniforme. Então vamos retomar aí para as regras, né? A regra número 3 fala sobre o número de jogadores. Ah, então vamos, como nós voltamos aí nessas regras, quantos jogadores mesmo jogam no futebol, Fran? São 11 jogadores de cada lado, incluindo o goleiro. Mas tem uma curiosidade aí, né? Então fala, vai, conta pra gente essa curiosidade. O jogo, ele inicia no mínimo com 7 jogadores. Então, se eu tiver 7 jogadores, eu consigo iniciar a partida. Consegue. Já começa em desvantagem, Com certeza. mas é possível. Sim. Então está na regra. Está na Se regra. está na regra, tá valendo. Isso mesmo. Então vamos Tamara. lá, temos mais regras, Fran? Temos a 4, que já falamos, né? Os equipamentos dos jogadores. Aham. A regra 5, o árbitro. E o árbitro, ele tem autoridade. Inclusive, é ele que determina o tipo da infração ali, né? Ele pode voltar atrás com a ajuda do auxiliar, mas é ele que determina a partida. Isso mesmo. E aí ele usa aquilo que nós, professores de educação física, usamos bastante. O que que é? Nosso apito. Você trouxe apito? Não trouxe Eu apito. também não, mas olha, gente, que saudade do meu apito. E você? Eu também, Professores, Promara. vocês estão com saudade do apito? Olha, nesse lugar nós podemos, assim, a gente vai vivenciando muitas coisas e dá saudade, viu? Da bola, da quadra e do apito. Com certeza. O que mais, Fran? Vamos Regra lá. número 6, Sim. os árbitros assistentes, bandeirinhas. Então, olha só, agora nós vamos falar o nome das regras e fica aí de lição para que vocês, junto aos professores de vocês, pesquisem um pouco mais sobre elas. Bem bacana, né? Então, ó, número 7, a duração da partida. Número 8, o início e o reinício do jogo. E aí também nós falamos da bola em jogo ou fora do jogo. Sim, até porque a bola acaba saindo ali do jogo e tem regras para isso também, né? E pro gol ser válido ou não, Fran? Tem regra? Tem regra. Pessoal, vocês conhecem essas regras? O que você Será? acha? Nós nos olhamos numa dúvida. Será? Conhecem sim. Mas conhecem, muitos devem ser só no dia a dia, mas é hora de se aprofundar no assunto. Isso mesmo. Então vamos lá, mais uma regra que às vezes ela é motivo até de desentendimento, mas não deve, viu gente, que é o famoso impedimento. Essa realmente causa umas confusões de vez em quando. Mas não aí, é né? para causar confusão, é para causar reflexão sobre o momento. Sim, E isso dá mesmo. para estudar as regras de impedimento aí de uma forma amigável. Bem,
mesmo torcendo para times diferentes. Com certeza. Nós duas torcemos para times diferentes e não é por isso que nós vamos brigar aí por causa de um impedimento. Até porque regra é regra, né? Isso, e se for impedimento, vai ser dado. O pênalti também, às vezes, é motivo para discussões. Vamos voltar para ver se foi pênalti, se não foi, se o jogador chutou antes da decisão do árbitro do apito. E aí, como que... Chama o VAR, né? Isso, hoje em dia a gente tem o recursos, né, da televisão, a tecnologia e a favor dessa estrutura do futebol. Mas o pênalti é uma das regras que você deve conversar aí com o seu professor. Mas é isso, aqui nessa sala nós temos essas placas coloridas, bem divertidas, que falam um pouquinho pra gente sobre as regras. Nós temos uma aqui no fundo que retrata os estádios também. Então, vale a pena conferir aí as imagens que a gente tem para mostrar para vocês. Você queria tanto falar para eles de uma curiosidade sobre Charles Miller? Fala, Franciele. Então, ó, eu vou falar uma coisinha. Alguns jogadores do passado, eles decidiram trocar as chuteiras pelo apito. Ou seja, pararam de jogar e viraram árbitros de futebol. Um desses casos, uma dessas pessoas, foi o próprio Charles Miller. Fran, no mesmo ambiente, nós temos também placas, cartazes bem coloridos falando de algumas jogadas e aí continuamos com as curiosidades. São essas placas aqui atrás, professora Mara? Olha só, foi escolhido um ambiente bem bacana, bem colorido e uma delas é um dos movimentos aí que é o domínio de bola no peito. Você sabe reproduzi-lo? Eu não sei não. Não? Você sabe? Então, a gente até que tenta, não é? Mas o que acontece nesse momento da jogada de peito? Quando a bola está vindo, você expira, enche o pulmão de ar, certo? A bola vem, você, no momento em que a bola tocar no seu peito, você solta o ar, projeta os ombros e o braço para frente, fazendo uma concha. Isso que eu ia falar, uma conchinha ali para prender a bola, né? E aí a bola, ela dá uma sufocada. Você trouxe a bola pra gente fazer? Hoje não, só não vou fazer porque a bola não tá aqui. Gente, se a bola tivesse, nós faríamos, mas nós podemos fazer num outro momento. A parte interna do pé, que também é um domínio de bola. O peito do pé, então dominar a bola com o peito do pé. Todas essas jogadas, elas podem ser desenvolvidas ali na quadra. Super, e também temos a cabeça, né? A cabeçada Cabeçada. ali. Difícil, né? Nossa, mas eles gostam. Gostam. E a bicicleta? É bonito de ver, não é? Muito, mas essa eu acho que é mais difícil ainda também, Você né? acha que é difícil? Eu acho, Promara. Agora, Fran, você já ouviu falar em bola quadrada? Como assim, bola quadrada? Bola quadrada? Então, é o que a gente diz de uma jogada ruim. Ah, legal. É legal fazer uma jogada ruim? Não, é legal saber que bola quadrada significa isso, mas fazer uma jogada ruim não. Então você aí, quando ouviu falar de bola quadrada, já sabe o que é, não é, Fran? Sim, agora eu sei, eu não sabia. Serviu aí pra mim essa curiosidade também. Então, e além, né, desse espaço, nós também temos um que é muito bacana e nos leva a refletir no que a gente sabe do futebol durante a nossa vida. Que essa sala, ela se chama grande área, então ela vem com colecionismo ali. Nós temos vários objetos que nos levam a viajar no tempo. Eu, por exemplo, já colecionei miniaturas de jogadores, e você? Eu também, já tive aqueles mini craques. Uma das coisas que a gente também gosta, eu tenho certeza que eles ali de casa fazem, são os álbuns de figurinha. Então, álbum de figurinha, acho que todo mundo já viu, e o de futebol não tem como a gente não fazer, não colecionar. Mesmo. É uma coisa tão presente aqui na nossa cultura que a gente acaba querendo também, Isso. né? E essas coleções, elas nos remetem a uma memória efetiva muito bacana. Sim. Não é? Sempre tem alguém na família ali que guardou algum objeto de uma época ou de uma jogada bacana ou do seu próprio time. E falando nisso, nós também temos um espaço bem bacana, que são com as bandeiras. Levando os nossos pensamentos às nossas bandeiras preferidas. Você tem uma bandeira preferida?
Preciso pensar um pouquinho sobre isso. Eu tenho sim, tenho a bandeira do meu time e a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é linda mesmo, É mas linda. eu vou pensar se tem alguma outra aí que eu goste também, né? Quero conhecer mais coisas, vamos, Fran? Vamos, eu quero também, professora Mara. A gente ainda tem um movimento aí para fazer, não é? Sim, daqui a pouco nós iremos numa sala super legal falar um pouco sobre movimentos presentes aí no futebol. Então, tem a ver com gol? Tem a ver com gol, mas o que a gente faz para jogar a bola no gol? Chuta. Chute a? Chute a gol. Vamos lá com a gente no chute a gol? Hein? Bora? Vamos lá? Então vamos. Agora, nós estamos num espaço chamado Jogo de Corpo. Ele tem o campinho virtual, tem um espaço destinado a uma homenagem ao Pacaembu, com a questão da sua arquitetura e algumas imagens, e onde nós estamos, que é o chute a gol. Não estou sozinha. Vou pedir para que venha aqui conversar com a gente o orientador Rafael, que ele vai explicar como funciona esse espaço. Grama, bola, gol, jogador. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, bem-vindos. Obrigada, muito obrigada mesmo. Aqui no Chute a Gol eu vou mostrar para você o quão importante, né, é você posicionar o seu pé de apoio antes da bola para poder fazer a finalização do pênalti. Então você pode se posicionar ali por gentileza. A bola vai ficar aqui no sensor. Quando estiver autorizado, você vai poder chutar e nós veremos a velocidade do seu chute, né? Então, está autorizada, faz o gol lá, capricha, hein? Olha a pressão. Gol, 56 km. E aí, 56 quilômetros, eu só tinha treinado um chute, mas existem também outras técnicas, Sim, existem não é outras isso? técnicas. E as pessoas, quando elas vêm aqui, elas preferem chutar de forma livre ou elas pedem, igual eu, que pedi técnica, que pedi explicação? Nossa equipe, né, do educativo, né, eu como orientador, a gente passa aqui para os visitantes as técnicas que ele pode bater na bola, certo? Porém, como eu mesmo disse, aqui por ser um ambiente onde você vai testar a velocidade do seu chute, então geralmente eles preferem bater até de bico, né? Que não é uma técnica muito apreciada pelo boleiro. Certo. Né? Mas é com o intuito mesmo de você poder alcançar a máxima velocidade possível. Tá bom, Rafael. Olha, só vou tentar mais um chute, pode ser? Perfeito. Não dá pra sair daqui fazendo um chute só. Já fez um gol no Pacaembu, né? Já fiz um gol no Pacaembu, gente. A professora Mara fez um gol no Pacaembu. É isso aí. Posso então? Pode, Vamos lá. Prepare-se. Daquele jeito, hein? E já. Ih, perdeu. Foi fora, mas eu estou muito feliz de ter vivido esse momento aqui especial para vocês. Então eu já agradeço ao Rafael, muito obrigada, e é muito importante falar o quanto esse trabalho deles é significativo e aí deixa esse espaço muito de forma brilhante aí pra gente. Muito obrigada, Rafael. Venham conhecer o Museu do Futebol, né? Que é muito importante, a história do nosso futebol é riquíssima. Né? O Museu do Futebol fica aqui no estádio do Pacaembu, então venham conhecer, porque vocês vão adorar. Nós estamos chegando ao final da nossa aula, nesse ambiente muito agradável, uma aula diferenciada, feita com muito carinho para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mostrem aí a nossa aula para os colegas de vocês também, do 7º, do 8º, do 9º, para quem quiser ver. E eu e a professora Fran vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau.